Alexandre, em seu momento mais brabo, disse isso aqui. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais. Aquele trechinho interessava para a acusação? A PGR foi lá, ou a Polícia Federal, pinçou e jogou dentro da denúncia contra o Bolsonaro. Tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais. A especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário. Não vão intimidar o Poder Judiciário. Intimidar o Poder Judiciário. Aquele trechinho interessava para a acusação? A PGR foi lá, ou a Polícia Federal, pinçou e jogou dentro da denúncia contra o Bolsonaro. Só que eles podem disparar fake news sem acusação de milícia digital? Tranquilo. A questão é que, novamente, nós vemos o juiz, não o Ministério Público, produzindo provas que sequer constam nos autos do processo. Só que é mais grave do que parece. Deixa eu detalhar melhor. Na terça-feira, o advogado do general Heleno disse isso aqui. Meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial. Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da Ilustre Procuradoria-Geral da República quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial. Com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Com as mais forçosas vênias, mas a formação do opinião delicti se baseia na prova. Onde está a prova? Cadê a íntegra da suposta agenda? Porque o que foram colacionadas foram páginas da agenda. Vejamos que elas não estão numeradas. Está na ordem, excelência? Não tenho como dizer. Essas páginas estavam na agenda, ministro Flávio Dino? Não tenho como dizer. Ah, mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreio do processo penal também faz parte da defesa. A defesa tem que ter acesso a esses elementos de prova bruta. A defesa tem que ter acesso às mídias, às folhas, às digitalizações. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião com todas as vênias da autoridade policial. Ou seja, não há como se defender com base em informes de polícia judiciária. O que aconteceu nesse julgamento foi o seguinte. A Polícia Federal escolheu as provas que melhor atenderiam para fazer uma acusação. E aí, os acusados só puderam ter acesso às provas escolhidas pela Polícia Federal. As defesas nem tiveram a oportunidade de procurar nas provas brutas fatos que pudessem impedir seus clientes de virarem réus, porque quem escolheu as provas a serem usadas foi a própria Polícia Federal e a PGR, que são parte da acusação. Este caso, eminente presidente Zanin, nós temos os melhores momentos separados pela polícia, com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. A impressão que ficou é que já estava decidido que todos virariam réus. E aí depois a gente libera a íntegra das provas para as defesas. Agora não precisa. Sério? Totalidade de provas só se os ministros aceitarem a denúncia. E só para que fique registrado, o Zanin, o advogado de Lula na Lava Jato, que tanto reclamou de cerceamento de defesa, disse isso aqui. Entendo que as defesas têm direito de acessar todos os elementos pertinentes que sejam necessários caso essa denúncia seja recebida. Se houver, até o momento nós não temos processo, nós temos uma denúncia e análise. Se houver o recebimento da denúncia, aí, como já foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, de um lado, a Procuradoria-Geral da República terá que fazer prova de culpa e as defesas terão que ter acesso a todos os elementos pertinentes para que possam contrapor ou contestar elementos de prova que
tenham sido ou que venham a ser apresentados pela Procuradoria-Geral da República. E sei lá, pra tentar tirar a luz do absurdo, eles começaram a dizer que, nossa, nem precisava de todas as provas, porque vocês já fizeram um trabalho brilhante com o que tem aí. Então, de parabéns, hein? Na tentativa de justificar a não necessidade de disponibilizar a totalidade de provas enquanto a denúncia não fosse aceita, Alexandre disse isso aqui. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Aqui ele está dizendo que não tem por que a defesa reclamar de não ter acesso à totalidade das provas, porque, para ele, o Ministério Público só usou como prova aquilo que está nos autos do processo, então tá tudo certo. Ou seja, só foram usadas provas que constavam na denúncia. Fiquem tranquilos. Não fico tranquila pelos motivos que já falamos anteriormente, mas fazer o quê? O problema é que, no dia seguinte a essa fala, o Alexandre fez isso aqui. Defesas reclamam que vídeo do 8 de janeiro exibido por Moraes não está nos autos. Beleza, vamos explicar como isso é mais grave do que parece. Enio Viterbo foi até o Twitter dizer: ontem o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a preliminar de falta de acesso à integralidade das provas, dizendo que a defesa teve acesso aos mesmos materiais que a PGR. Não era necessário acesso a provas que não estavam nos autos. No dia seguinte, ele apresenta um vídeo que as defesas dizem que não está nos autos e que os indiciados também não aparecem. Ou seja, quando a defesa precisa de uma prova para que a denúncia não seja recebida, ela não precisa ter acesso às provas que não estão nos autos. Mas se for para prejudicar os indiciados, aí pode usar provas que não estão nos autos. Esse é o devido processo legal? E agora, juristas garantistas dessa brazuela de oh meu Deus, o que faz numa hora dessas? Alexandre, que é o juiz, usou uma prova criada por ele mesmo, que não consta nos autos do processo, e reproduziu um vídeo que poderia prejudicar os denunciados, agora réus, que serão julgados por ele mesmo. Sim, função de investigador, acusador e juiz temos. E ninguém falou nada. Aliás, Alexandre falou que quem reclama disso não sabe nada sobre direito, ou algo parecido. Mas eu tenho pra mim que Alexandre quis mostrar esse vídeo porque, após a mega repercussão dos exageros das prisões, dos só 43 idosos condenados? Só 43 idosos? O caso da Débora virou comoção nacional a ponto do Fux pedir vista para querer rever a dosimetria da pena por achá-la exagerada. Alexandre então quis mostrar para as pessoas que lá não existiam inocentes, existiam apenas pessoas violentas, vândalos, golpistas. E assim, aquele vídeo não é nenhuma novidade. O Globo repassou esse vídeo em looping por quase 15 dias. O que eu gostaria que o Alexandre explicasse é como essa senhora, com mais de 70 anos, iria conseguir quebrar uma porta, derrubar um policial, sabe, dar um golpe armado. Porque ela foi condenada a 15 anos, o que para ela é uma prisão perpétua. Mas ainda assim, Alexandre exibiu um vídeo que não constava nos autos para dizer que todos ali eram bandidos. Só que tem um outro vídeo que eu nunca vi passar em nenhum veículo da mídia mainstream. Dá uma olhada. Derrota do ordeiro que tá limpando. E essa bagunça quem fez não fomos nós. Foram as bombas de gás lacrimogêneo que a polícia jogou. Não foi a gente. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, ó, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó. Ó, a galera gritando, fogo não! Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí! Pelas palavras do ministro, essas pessoas são violentas só porque elas estavam lá. E como eu posso provar que muitos que foram condenados não tiveram participação em quebra-quebra? Não posso. Não tem como, porque não existe individualização da pena. Então, você quer um outro vídeo que você nunca viu? Dá uma olhada no vídeo da Débora, a mulher que o Alexandre quer condenar a 14 anos de cadeia. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e
E eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu tava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu tava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso pra mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que ele se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos. Essa separação tem feito eles sofrer demais, e eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Agora você entende o porquê a anistia é a única coisa que pode pacificar esse país? Porque enquanto tivermos pessoas nas situações da Débora e de tantos outros, como que a gente vai falar de outra coisa? Simplesmente não dá. Mas E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Portal 22. Juntos somos mais fortes. Deus, pátria, família e liberdade.